Bom, a comparação do boot, a gente vai começar aqui pelo Debian, demorou? Então vamos lá. Já subiu. Rapidinho. Bom, o CSGO, cara, no Debian, ele roda aqui, ó, de 90 a 120 FPS. Mas, de qualquer forma, dá uns lagzinho, dependendo da onde eu tô, tal, né? Vamos ver aqui, ó. Beleza. 90, tá vendo? Tudo depende aí. Mas tá bom até, tá rodando bem até. Agora a gente vai fazer o boot aqui do Funtoo, tá? Esse Linux aqui, ó, é o Funtoo. Vamos dar uma olhada aqui no time do Funtoo. O Funtoo tá usando o RC, né? Como padrão. Então o boot é um pouco mais lento que o systemd, mas mesmo assim tá rápido. Vou subir o i3 aqui pra vocês verem. Tá aí, ó. Certo? Agora eu vou colocar o mesmo game aí. Lembrando que eu tô usando o módulo da NVIDIA, tá? Eu não tô usando o Noveal. Ele fica bem inferior aqui com a minha placa da NVIDIA, tá? Se deu 90, 100 de FPS no Debian, com o outro módulo deu coisa de 20, 30, 40 no máximo, tá bom? Bom, tá dando aqui, ó, 105 por aí, né? Vamos dar uma entrada aqui em algum lugar que tenha outros personagens, que assim a gente consegue ver melhor se abaixa o FPS. Então, tá equivalente com o do Debian, tá? Eu acho que o Debian ainda abaixou aqui para 80, 70 FPS. Então eu acho que o Debian ainda me parece que tá um pouquinho mais rápido que o Funtoo com relação ao FPS do game. Mas jogando em si, o Funtoo parece que trava um pouco menos. Assim, na hora que você, tipo, aparece vários outros personagens na tela ou coisas do tipo, parece que no Funtoo trava um pouco menos que no Debian. Mas no Debian me dá um pouquinho mais de FPS. Os dois estão com resolução igual, o Debian tá usando XFCE, no Funtoo tá usando i3, mas assim, tá muito equivalente com relação ao consumo de memória. Então, eles estão bem parecidos, na verdade. Agora, no Funtoo, me parece que abre um pouquinho mais rápido também o CS. As aplicações abrem um pouco mais rápido pela questão de ser compilada, as paradas ser compiladas na mão e tal. Então, tipo assim, tem uma diferença muito pouca, mas você vê que até no FPS ele dá esse tipo de coisa. Lembrando que eu estou usando o drive da NVIDIA do próprio sistema operacional. Então do Funtoo eu estou usando o do Funtoo e o do Debian eu estou usando o do Debian, o que está no pacote do non-free, tá bom? Então agora a gente vai fazer o mesmo teste lá no janelão. Bom, agora vamos subir aqui o janelão, né? Windows 10, vamos lá. Beleza, já subiu. Vou abrir o game e a gente faz a mesma comparação. Então olha só, aqui no janelão, cara, nas mesmas configurações, eu tô com 30, 50 de FPS, por um motivo que é que eu estou com os dois monitores habilitados.
Quando eu jogo aqui, tá? Ó, 70 e tal. Já me mataram aqui, ó. Quando eu jogo aqui no Windows, geralmente eu deixo um monitor só habilitado, tá? Pra não ter essa queda tão grande. Agora, no Linux, eu usei os dois monitores habilitados e deu aquela taxa lá. Pode ser que se eu desabilitar um dos monitores, a taxa até aumente de FPS, tá? Como eu faço geralmente aqui no Windows. Eu vou tentar fazer isso agora. Eu estou fazendo o teste com boots, né? Criando o mapa aqui. Então também carrega um pouco mais porque cria local, né? Mas a gente pode ter uma base sobre isso. Então vamos ver aqui desabilitando o monitor se dá alguma diferença. Bom, como vocês podem ver, não deu muita diferença, tá? Eu desabilitei aqui o monitor, o outro monitor, né? Deixei só nesse daqui. E mesmo assim o FPS está bem baixo, tá vendo? Então, isso eu criando aqui a partida, né? Mas nos outros também eu criei. Então dá pra perceber aí que no Linux a performance aqui tá melhor do que no próprio Windows, tá bom? Isso é ótimo, né? Aí essa é a hora que você quer só tipo desligar o PC, tá ligado? E aí você vem aqui e aparece isso aqui, ó, atualizar e reiniciar. Sacanagem, não, cara? Pô, só quero reiniciar o PC, agora eu vou ter que ficar esperando isso daqui, ó. Oh, holy shit. Então, basicamente o que eu vou fazer é reiniciar a máquina. Eu vou tirar esse outro monitor, vou deixar um monitor só e vou fazer os mesmos testes para ver se mudou alguma coisa em performance nas distribuições de Linux, ok? Vou começar pelo Funtoo. Bom, não deu muita diferença. Deixa eu ver se foca aqui. Beleza. Aqui, ó, a gente tá vendo os caras jogando. Tá em média aí de 80. Às vezes dá uma queda, tá? Isso no Funtoo, já jogando online. Com relação ao monitor não deu diferença alguma, tá? No Linux não dá, mas no Windows dá diferença se você desabilita o monitor ou não. Ó, 60, 50, 80, 100, se o cara olha pro chão, tá vendo? Então é mais ou menos isso daqui que eu tenho no Funtoo. Vamos para o Debian agora. Bom, agora no Debian, você pode ver que fica bem parecido ali com o Funtoo, né? 70, 60, 80. Parece que fica até um pouquinho, pouca coisa melhor, né? Dependendo aqui, ó, da onde o cara tá olhando. Acho que eu tava tampando o microfone aqui. Onde o cara tá olhando, etc, pode ser que fique um pouquinho melhor, ainda me parece. Ó, mas agora, por exemplo, que tem uma galera aqui, ó, eu tô com 50, 70 de FPS, tá? Então, vai depender. Ó, tá vendo? Aqui ele já tá me dando um pouco mais já. Então parece-me que no Debian tá até melhor, né, do que... Vamos entrar aqui mesmo pra morrer. Do que no próprio Funtoo, tá bom? Olha lá. Tem hora que abaixa bem. Agora, jogando em servidor assim, o que eu percebo é que no Windows fica melhor ainda, tá? Pelo menos são os testes que eu fiz aqui com o tempo. Esse último teste que eu vou fazer agora é exatamente isso. Eu vou rodar no servidor do CSGO, não criando uma máquina de boots, né? Pra ver se vai dar diferença com o FPS, porque o FPS estava bem baixo no Windows aí, tá? Então eu vou acessar o Windows, vou regravar essa parte e vamos ver o que vai dar. Bom, foda do Windows é isso, né, cara? Tu liga ele e já começa a vir já esse tipo de coisa. Aí ele reinicia pra depois iniciar de novo. Aí ele reiniciou e ainda tá fazendo isso aqui, ó. Aí foi. Bom, tá aí, ó. 60, 80.
90. Esse é no Windows usando um monitor só no servidor dos caras. Então quer dizer, ó, esse aqui já tem um pouco mais, porque tá num lugar mais tranquilo. Ó, bem mais aqui, ó. No Windows, ele até que roda melhor, eu acho, assim, na minha opinião, por relação ao driver da Nvidia. Mas aqui pelo FPS a gente tá vendo que não tem tanta diferença assim com relação no Linux. Então dá pra usar tranquilo aí, tanto no um quanto no outro, cara. Tá bom? Ó, dá umas quedas boas também, dependendo do que for, ó. Isso tudo utilizando o driver proprietário aí da Nvidia, tá bom? A minha placa de vídeo é uma 650M. Deixa eu ver se consigo focar isso aqui, ó. Foca aí, pô. Aí, ó. 650M de 2 GB. É um notebook, né? Então por isso que talvez não tenha tanta... Não fique tão bom assim esse FPS pra mim. Tá tudo baixa a resolução, né? Tá tudo desligado e tal. Ó, mas percebe que aqui, ó, eu tenho 100 e pouco aqui, 90, 100 e pouco. Então no Windows eu sempre acho que tipo ele roda um pouco mais tranquilo, sacou? Mas é uma questão aí já do módulo, né? E não do sistema operacional, porque obviamente aqui já caiu bem já, tá vendo? Que obviamente que no Linux eu tenho um consumo de memória muito menor, né? Eu vou mostrar isso aqui pra vocês na prática. Então eu vou fechar todos os aplicativos e eu vou estar mostrando pra vocês o consumo de memória de cada um deles, tá? Então eu vou fechar aqui o Steam, vou fechar tudo que tem aqui, né? O Google Drive. Tinha algumas coisinhas abertas aqui. E aí agora sim a gente pode ver o desempenho da máquina. Então, por exemplo, ó, o consumo de memória aqui no Windows, ó, sem eu fazer absolutamente nada, sem ter nada aberto, é de 1.8 GB, tá bom? Eu tenho 8 GB de memória nessa máquina, é uma SSD de 240, a minha HD, né? Então, ó lá, 1.7, 1.8 de consumo aí, sem fazer absolutamente nada. Você pode ver que a CPU sempre dá uns ups também, ó. E isso eu não tô mexendo em nada aqui, tá? Tá tudo desligado. Olha lá, não tenho nada aberto aqui, né? E a CPU tá consumindo lá, 30 e tantos. Agora desceu e tal, não sei o que foi essa subida aqui que deu. Isso é o Windows, né? O Windows a gente não dá pra ter certeza muito de como funcionam as coisas. Então eu vou mostrar a diferença agora lá nas distribuições, ok? Vamos começar pelo Debian. Então beleza, aqui no Debian a gente pode ver que eu tenho um consumo de 333 de memória, tá? Eu estou utilizando o XFCE aqui no caso. E eu tenho alguns serviços abertos aqui, como SSH e etc, tá? Então por isso que eu tenho até um pouco mais de consumo aqui, poderia deixar isso aqui até com menos. Mas para você ver a diferença, né? Aqui eu já tenho 1.3 GB de memória já livre a mais do que lá no Windows. E aí a minha CPU também, ela não dá daquelas de ficar consumindo 50% da CPU sem eu saber o que está acontecendo de fato. Beleza? Vamos para o Funtoo. Bom, no Funtoo estou gastando 155 de memória, né? Bem menos aí, quase metade do Debian, só que também eu estou usando o i3 aqui, que ele consome um pouco menos que o XFCE. Eu não tenho nenhum serviço a mais aqui no Funtoo, tá? A árvore de programas aqui abertos são bem básicas, ó, como você pode ver são poucos programas, né? Só o básico mesmo. Mas assim, não dá tanta diferença assim, sacou? Vai dar uma diferença, é uma diferença quase insignificante, mas existe uma diferença por relação a você compilar tudo as paradas. Só que tem uma questão, cara. Para mim instalar o Debian e colocar todos os softwares nele, eu demoro em média 1h30. 1h30 eu consigo colocar o Debian, colocar todos os softwares que eu preciso, configurar, customizar e deixar ele pronto.
Agora no Funtoo eu demorei mais ou menos aí umas 18 horas. 18 horas para instalar o Funtoo, para customizar, para deixar pronto, tal, para mim poder estar rodando aqui dessa forma. Então demora mais, mas depois você pode aproveitar isso também com um pouco mais de performance, sacou? Agora dá pra perceber que os games mesmo, como o CSGO, ele tá muito equivalente a rodar no Windows, isso uma placa da Nvidia chatíssima, assim, uma placa que não é muito boa até. Ela tem 2 GB de memória, mas eu não acho ela muito satisfatória não, tá? Eu prefiro outras placas ou até mesmo máquinas físicas para game, né? Eu aconselho que se você estiver querendo investir em game, assim, para jogar, não compre um notebook, compre uma máquina que fica muito mais fácil de você estar trocando as peças e evoluindo essa sua máquina, ok? Agora, em comparação, qual que é melhor, o Funtoo, ou o Debian, ou o Gentoo, ou o Windows? Cara, vai da sua necessidade, sacou? Se você se dá bem com um, usa. Se você não se dá bem com o outro, usa. Com Windows é a mesma coisa. Eu tenho Windows porque eu preciso trabalhar com CorelDRAW para algumas empresas que eu trabalho. Então eu sou obrigado a ter. Não é que eu goste de ter, não gosto de usar. Eu consigo fazer tudo que eu preciso utilizando os sistemas Linux. Mas, para você ver, por causa de um trabalho eu tenho que ter o Windows aqui também instalado. Então vai da necessidade, ok? Usem, abusem, façam do jeito que vocês quiserem. Deixe os comentários aqui embaixo para depois eu saber se vocês fizeram já algum tipo de comparação dessa forma. Se vocês têm alguma dica para me dar com relação à performance aí para melhorar. Lembrando que eu deixei tudo no low, né? A placa de vídeo eu customizei ela para performance, né? Para quanto mais performance melhor. E foi dessa forma que eu fiz esse setup aqui para mostrar para vocês a diferença de um para o outro. É a primeira vez que eu estou usando o Funtoo, eu vou ficar um pouco nele aqui, vou curtir ele e tal, vou tentar trazer algumas coisas depois para o canal para vocês com relação a ele. Eu usei o Gentoo há um bom tempo atrás, mas o Funtoo é a primeira vez, estou gostando, é bem legal. Só essa demora mesmo para você conseguir deixar o sistema funcional, que não tem como escapar. É um quad-core meu Note, então eu tenho 4 núcleos de processador. 8 GB de memória, 320 de HD, sendo que 320, sendo que é uma SSD, e aí essa placa de vídeo 650M da Nvidia. Ok, meus amigos? Deixa o like se curtiu o vídeo e até a próxima. Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa parada. Até, tchau, tchau.